Queridos, é uma alegria receber todos vocês mais uma vez aqui na nossa casa, né? Sejam bem-vindos aqueles que estão nos visitando pela primeira vez. Como eu falei, nós estamos participando da campanha, a campanha que nós estamos fazendo nesse mês de janeiro, Conquistando os Lugares Altos, e eu tenho uma palavra do tema dessa semana para compartilhar com vocês, que é a lei da percepção. Palavra que foi instruída a cada um de nós através do nosso bispo Robson Rodovalho. Então eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 1 ao 5. O tema da minha palavra hoje é a lei da percepção. Glória a Deus. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos do Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recobrem forças e prossigam pelo caminho. Agora que já chegaram até o seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam os homens. Amém? Essa é a palavra que nós vamos usar como base para falar dessa lei que está nos ensinando o nosso bispo Robson Rodovalho, a lei da percepção. O que é a percepção, né? Eu fui procurar no dicionário o significado dessa palavra. Percepção significa aprender por meio dos sentidos, da consciência, da impressão e até mesmo a intuição. Então a percepção é aquele sentido que nós temos, né? De olhar, de observar, de perceber, né? De discernir algumas coisas que estão acontecendo, né? O nosso pastor lá na Cavalhada sempre fala que ele tem um dom, né? Que Deus deu a ele de pegar, né? De perceber, né? Ele percebe algumas coisas nas entrelinhas, um olhar, alguma situação, ele consegue reparar e já ter um entendimento da situação, né? É disso que nós estamos falando, a lei da percepção. Na verdade, se a gente for estudar a Bíblia e for especialmente estudar a vida dos heróis da fé, dos grandes homens de Deus, nós vamos perceber que todos eles tiveram essa percepção. E a percepção que eu estou falando para vocês hoje, que eu quero falar nessa noite, não é essa percepção natural da gente discernir ou intuir alguma questão, mas a gente vai falar da percepção espiritual, né? Que faz nos ver e entender que algumas realidades que nós vivemos e enfrentamos, quem sabe não seja simplesmente natural. Um versículo que fala bem dessa percepção espiritual: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Por que esse versículo tem a ver com percepção? Porque quem sabe naturalmente eu não esteja vendo uma solução, eu não esteja discernindo uma saída, eu não esteja conseguindo perceber nada, mas a Bíblia diz que se eu perceber, se eu reparar, tudo que eu estou vivendo coopera para o meu bem. Então eu sou desafiado a ter uma visão espiritual, a afinar o meu olhar, a minha visão, né? A usar da minha consciência e dos sentidos espirituais que Deus me dá, para perceber que quem sabe essa dificuldade que eu esteja vivendo, essa luta que eu esteja passando, não seja simplesmente para minha destruição, para o meu fim, para minha falência, para me prejudicar, mas quem sabe de uma forma espiritual, de uma forma muito maior ou mais profunda do que a forma natural ou humana. O Senhor quer trabalhar no meu espírito, o Senhor quer me amadurecer, o Senhor quer me fazer crescer. Então que em nome de Jesus, nós como os grandes homens da fé, como os grandes heróis da fé, que nós tenhamos esse discernimento, que nós tenhamos essa percepção. Quem sabe hoje você tenha passado por um dia difícil, quem sabe hoje você tenha passado por algumas dificuldades, e aí você pode até dizer, né? Pô, Luiz, esse ano eu comecei debaixo de mau tempo. Hoje eu ouvi um áudio do irmão dizendo isso, falando basicamente isso, né? Não é fácil, né? A gente enfrenta dificuldades financeiras, dificuldades afetivas, emocionais, enfim. Eu estou enfrentando dificuldade por todos os lados, mas eu estou perseverando, porque eu sei que Deus tem um propósito, porque eu sei que Deus quer fazer uma obra na minha vida. E isso é a percepção espiritual.
É isso que Deus quer desenvolver. Isso é um dom que vai nos levar ao crescimento. Isso é um dom que vai nos levar ao amadurecimento, vai nos fazer crescer, vencer e romper na nossa caminhada em nome de Jesus. Porque se eu não tenho essa percepção, se eu olho simplesmente com os meus olhos naturais, e falando de olhos naturais, eu me lembro de 1 Coríntios 2,9, que diz: nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o temem. Então, esse versículo está dizendo que se eu perceber, tem coisas muito maiores do que eu estou vendo. Deus está fazendo coisas maiores. A Bíblia diz em Isaías 55 que os pensamentos do Senhor são muito maiores do que os nossos, que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz. Jeremias 29, o Senhor está pensando, o que Deus está fazendo está indo muito além. Tem uma historinha, né? E para vocês que estão nos visitando ou estão começando a conviver conosco, congregar conosco, eu gosto muito de contar historinhas, parábolas, né? E tem uma história de uma criança que estava sentada aos pés da sua mãe, enquanto a sua mãe fazia com as duas agulhas, é tricô ou é crochê? Tricô. A mãe fazia tricô. O novelo ficava aos pés da mãe e a criança do lado do novelo, e ele via a sua mãe tricotando, mas para ele era só a mãe dele mexendo 2 pauzinhos e enrolando uma linha. E ele perguntava: mãe, o que tu está fazendo? E a mãe dizia: calma, mãe, eu não estou entendendo o que tu está fazendo, está só enrolando essa linha, mexendo com essas varetinhas, mãe, o que tu está fazendo? A mãe dizia: calma meu filho, e assim a criança foi ficando agitada, foi ficando nervosa, porque ela não entendia o que a mãe estava fazendo. Só que daqui a pouquinho aquilo foi tomando forma, e a mãe mostrou: tá aqui, tá pronta a blusa que a mãe fez para ti, tá pronta a roupa que a mãe te fez, né? Assim é a nossa vida com Deus. Muitas vezes nós somos como essa criança, estamos aos pés do Senhor, estamos na presença de Deus, mas não conseguimos entender, não conseguimos discernir tudo que Ele está fazendo, tudo que Ele está operando na nossa vida. E às vezes a gente questiona: poxa Deus, por quê? Senhor, eu tenho ido aos cultos, eu tenho participado das reuniões, eu tenho te buscado, eu tenho sido dizimista, eu tenho buscado fazer o bem, mas nada acontece. Eu só vejo um novelo e 2 varetinhas enroladas na minha vida, não consigo discernir. Pois assim como a mãe disse para o seu filho, eu quero te dizer nessa noite: calma, perceba, veja com seus olhos espirituais. Deus está fazendo uma grande obra na sua vida. Filipenses 1,6 diz o seguinte: aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 2,13 também diz assim: fiel o que vos chama, o qual também fará. Deus começou uma obra linda na tua vida e Ele vai completá-la. Mas missionário Luiz, eu não estou entendendo. Não precisa entender, só confia. Mas eu não estou entendendo nada, eu não consigo ver nada. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Eu não estou vendo, mas eu creio. Como nós cantamos: eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que eu creio. Então, querido, que o Senhor toque agora no teu coração, que o Senhor toque agora nos teus olhos, que o Senhor toque agora nos teus sentidos e gere essa percepção espiritual. Que o Senhor abra os teus olhos, que os teus olhos naturais, que os nossos olhos naturais, que são limitados, a nossa visão natural é limitada. Aqui na Restinga eu nem sei, nós somos novos aqui na Restinga, eu nem sei se tem um monte assim que a gente possa subir para orar. Acho que tem, eu já subi acho que no Morro São Pedro que tem por aqui. Enfim, eu já vi numa vigília de oração aqui na Restinga. Mas nós costumamos subir o Morro Bola 8, né? Lá no Morro Santana. E quando a gente chega lá em cima, a gente, antes de começar a orar, a gente fica maravilhado com a visão. A gente enxerga muita coisa lá de cima. A gente vê Porto Alegre, a Zona Norte, né? E a gente fica lá pensando: será que é Alvorada? Será que é Cachoeirinha? Será que é Gravataí? Porque a gente enxerga muito e a gente vê além de Porto Alegre. Por quê? Porque nós estamos num lugar mais alto.
nós estamos numa posição mais alta. Ali de baixo, ao pé do monte, a gente não enxerga nada, mas lá de cima a nossa visão se amplia. E assim é a visão de Deus sentado no seu trono. Ele vê muito além. A nossa visão é limitada e dividida em passado, presente e futuro, mas diante de Deus só há uma visão, a visão da eternidade. Para Ele não tem passado, presente e futuro. Para Ele só existe e há a eternidade. E na eternidade estabelecida por Deus, há um plano de vitória, há um plano de restituição, há um plano de resgate, há um plano maravilhoso de Deus para a tua vida. O Senhor sonhou com algo tremendo para a tua vida, e no tempo de Deus, este sonho vai se concretizar. Mas Luiz, agora no momento, eu só vejo lutas diante de mim. Luiz, agora missionário, agora nesse momento, nesse ano de 2023, eu achei que ia ser bênção, eu virei o ano na casa do Senhor, eu passei a madrugada lá na igreja cantando e dançando com os irmãos, mas o ano começou e as lutas voltaram. Não tem problema, essas lutas são passageiras. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 30, versículo 5. Você pode estar falando aí, poxa, o Luiz leu Gênesis e agora está falando de outras coisas, né? Fica tranquilo, confia que vai dar certo. Salmo 30, versículo 5. Esse é um daqueles textos que eu acho que, mesmo quem nunca leu a Bíblia, já ouviu esse versículo, né? Porque a gente fala bastante ele, né? O choro dura uma noite, mas a alegria sempre vem ao amanhecer. Salmo 30, versículo 5. Né? O que está acontecendo aqui? É mais um momento de percepção espiritual do salmista. Se não me engano, Davi escreveu esse salmo. O choro, ele está passando por... Se vocês lerem o salmo, vocês vão ver que antes ele está falando da ira do Senhor. Ele está falando de um momento difícil, mas em seguida ele comenta sobre a ira do Senhor, e ele vem com o versículo 5 que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre vem ao amanhecer. Então, Luiz, hoje eu estou chorando, fica tranquilo, esse choro vai passar e com certeza a alegria do Senhor virá sobre a tua vida. Nós cremos num Deus que, ainda que por meio de lágrimas, Ele nos conduz a momentos de alegria. E sabe por que Ele nos faz, através das lágrimas, chegar nos momentos de alegria? Porque quando eu chegar no momento de alegria, eu vou olhar para trás e vou ver todas as lágrimas que eu derramei e vou dizer: glória a Deus, obrigado, porque até aqui tu me ajudou. Foi difícil, Senhor, eu achei que eu não ia conseguir, eu achei que eu não tinha condições, eu chorei muito, Deus, mas tu operou um milagre na minha vida. Tu abriu uma porta que eu não esperava, tu trouxe uma provisão que eu não estava nem imaginando, tu fez algo sobrenatural, tu moveu os céus e a terra, e a resposta chegou à minha vida. Gratidão, obrigado, Senhor, glória a Deus. O choro dura uma noite, mas a alegria sempre vem ao amanhecer. Amém? Olha para quem está do teu lado, olha bem nos olhos dele e diz assim: fica tranquilo, meu irmão, a alegria sempre vem. Aleluia, sempre vem. Ah, Luiz, mas eu passei um dia difícil hoje. A alegria está vindo, a alegria está chegando. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então o Senhor vai te alegrar e vai te fortalecer nessa noite, em nome de Jesus. Perceba o mover de Deus. Veja que o Senhor está além dessa dificuldade. No meio dessa dificuldade, o Senhor está. Certa vez os discípulos estavam dentro de um barco e começaram a enfrentar grande tempestade. Se não me engano é Mateus 14 esse texto. Enfrentavam grande tempestade e Jesus dormindo dentro do barco, e eles sem percepção nenhuma, ou com uma percepção simplesmente natural, né? Sem discernir a situação realmente, sem ter uma visão ampla e de fé da situação, eles vão até Jesus e questionam o mestre: pô, Jesus, a gente está morrendo, tu não vai fazer nada? Jesus olha para eles e diz: homens de pequena fé, por que vocês duvidam? E ele simplesmente ergue a sua mão e o mar imediatamente se acalma. Quem sabe hoje você esteja vivendo um dia como o dos discípulos,
como dos apóstolos. Teu barco, nós cantamos, né? E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando para lá e para cá. Quem sabe você esteja vivendo um dia como esse hoje. O barco balançou, o vento bateu, a tempestade chegou. Mas se tu tiver percepção espiritual, que o Senhor te abra os teus olhos espirituais agora e olhe o Senhor Jesus contigo dentro do barco. Jesus nunca nos abandona. Isaías 7,14 diz assim, que Jesus é o Deus Emanuel, o Deus que está sempre conosco. A palavra Emanuel significa Deus conosco. Então perceba, veja o Senhor ao teu lado, o Senhor contigo e o Senhor dentro de ti, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, querido, coloque a mão no seu coração e vamos orar um pouquinho nesse momento. Aleluia, aleluia. Senhor, nós estamos nessa noite aqui na tua presença, nesse culto de fé, nesse culto de fé e de milagres. Eu te peço agora, Senhor, enquanto nós fechamos os nossos olhos naturais, faz-nos abrir os nossos olhos espirituais. Que todo aquele que hoje chegou aqui se sentindo sozinho, abandonado, se sentindo só e sem forças, diante das dificuldades, diante das suas adversidades, que ele possa perceber agora, que os seus olhos espirituais sejam abertos e ele possa te ver agora, Senhor, ao lado, que ele possa te ver dentro do barco, que ele possa sentir a tua presença, que ele possa ver a tua mão, o teu cuidado, o teu agir. A tua palavra fala, Senhor, que ainda que uma mãe abandone o seu filho, tu nunca nos abandona. Tu és o Deus que está sempre conosco. Pai, que os meus irmãos sintam esse cuidado, que os meus irmãos recebam o teu abraço nessa noite. Envolve cada um com os teus braços de amor, consola, conforta, revigora, anima, levanta, fortalece cada um nessa noite. Que a certeza da tua presença nas nossas vidas nos anime e nos conduza pelos teus caminhos, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia, glória a Deus. Diga comigo, a partir de agora eu creio, por mais difícil que seja o momento que eu estou vivendo, Jesus está sempre comigo, Ele não me abandona, amém e graças a Deus. Creia nisso, querido. Jesus está sempre conosco, por mais difícil que seja a luta, por mais difícil, por mais impossível que seja o momento e a situação que você está vivendo, o Senhor está sempre conosco. Agora sim, vamos chegar no livro de Gênesis, capítulo 18, nessa história de Abraão. Abraão está sentado num lugar onde haviam carvalhos. O que são carvalhos? Carvalhos são árvores centenárias, né? Árvores muito grandes, com uma copa enorme. E o povo então aproveitava essas árvores grandes, frondosas, para acampar ali. Por quê? Porque eles viviam numa região desértica, onde o sol era muito forte, e eles aproveitavam então esses lugares para construir, aproveitavam a sombra para construir o seu acampamento. E Abraão está ali sentado à porta da sua tenda na hora mais quente do dia. Isso, domingo eu comentei sobre isso, né? Eu gosto muito de ler e reler e ficar relendo e pensando, orando e refletindo sobre essas minúcias e esses detalhes da Bíblia, né? E eu fiquei pensando, por que, Senhor? Por que se destaca essa questão na palavra? Abraão estava à porta da sua tenda na hora mais quente do dia. Para nós, qual é a hora mais quente do dia? Acho que é o meio-dia, né? Hoje, quantos graus estava hoje? 36, 37, né? Hoje está 38 graus hoje, né? Então, muito quente, né? Meio-dia é a hora do almoço no meu serviço. E poucos resolveram almoçar fora hoje, porque era a hora mais quente do dia. Ninguém queria sair na rua, todo mundo queria ficar ali dentro no fresquinho, né? Porque é muito quente. Então Abraão, ele estava na hora mais quente do dia, na hora mais desafiadora, no momento mais quente, no momento mais tenso do dia. Abraão estava ali na porta da tenda. E o que Abraão fazia, né? Se vocês podem ler em casa isso, o chamado de Abraão acontece no capítulo 12. O Senhor chama Abraão e diz para ele: sai da tua tenda, deixa a tua parentela, deixa a tua família, deixa tudo aí e vai para o lugar onde eu vou te levar, uma terra que emana leite e mel, e de ti eu vou fazer uma grande nação.
o Senhor derrama uma promessa sobre a vida de Abraão. E ele verdadeiramente é o nosso pai da fé, porque ele imediatamente obedece à direção do Senhor. E para ele era muito mais desafiador, por quê? Porque nós, por mais que não tenhamos a prática religiosa de vir à igreja, né? Por mais que nós fomos criados ouvindo falar de Deus, seja numa aula religiosa de religião na escola, seja um parente, sempre ouvimos falar de Deus, mesmo que você não esteja acostumado a vir à igreja, todos nós ouvimos falar de Deus. Abraão não. Abraão só tinha os deuses do seu pai, as estátuas do seu pai diante dele, e ele escuta uma voz que diz: sai e vai. E ele sai e vai. Ele sozinho com a sua esposa estéril, ele sai para um lugar que Deus vai levá-lo. E aí a história começa. Abraão sai do capítulo 12 e a história vai acontecendo e vai chegando até o capítulo 18. A Bíblia diz que no dia da promessa, lá de Gênesis 12, Abraão tinha 75 anos. A promessa foi se cumprir quando Abraão tinha 100 anos. Então, passaram-se 25 anos que o Abraão saiu da casa dos seus pais e começou a andar pelo deserto até chegar até o cumprimento da promessa. Então, por que eu estou falando essa questão para vocês? Na hora mais quente do dia, quem sabe Abraão, o pai a Bíblia diz que Abraão, isso é em Romanos 4,12, a Bíblia diz que Abraão lutou, creu contra a sua própria esperança. Então, quem sabe Abraão, uma voz dentro dele vinha e dizia: poxa, tantos anos se passaram e nada aconteceu. Tantos anos se passaram e eu continuo com a minha mulher estéril aqui e nada aconteceu. Estou sozinho debaixo desse carvalho aqui e nada aconteceu na minha vida. Ele está ali na hora mais quente do dia. Só que Abraão era o nosso pai da fé e ele cria contra a sua própria esperança. Então, por mais que ele não estivesse vendo nada acontecer na sua vida, ele estava preparado para que a promessa se cumprisse. Abraão era um homem que tinha essa percepção espiritual. Por que está dizendo isso, Luiz? Veja o que o texto está dizendo. Volta comigo lá em Gênesis capítulo 18. Gênesis 18, versículo 1. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens de pé. Então, o que aconteceu? Abraão estava na sua tenda, torrando a cabeça no sol, pensando o que seria da vida dele e do futuro dele, aguardando uma resposta do Senhor, aguardando uma provisão, aguardando um movimento de Deus em relação ao cumprimento da sua promessa. E nesse momento se aproximam 3 homens de Abraão. E Abraão, ele tem a capacidade espiritual, ele tem a percepção de entender que não eram simplesmente homens, mas que eram anjos, que era o próprio Senhor que havia descido para visitar Abraão. E quando ele tem esse discernimento, ele imediatamente se prostra e diz, e aí a sequência do texto eu vou ler aqui para não fugir do que está dizendo a palavra. Ele correu, quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Abraão então discerne que não são apenas anjos, que não são simplesmente homens, mas que são anjos. O texto começa dizendo isso: o Senhor apareceu a Abraão. Então o próprio Senhor e os seus anjos aparecem a Abraão numa forma de homens, mas Abraão discerne, não são simplesmente homens, é o Senhor aparecendo para mim, são os anjos de Deus vindo ao meu encontro, e eu não vou deixar essa oportunidade passar. Abraão discerniu, mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio dos questionamentos, mesmo no meio de um momento onde muitos anos se passaram, mais de 20 anos já haviam se passado e a promessa ainda não havia se cumprido, mas Abraão simplesmente esperava uma oportunidade. Abraão estava atento, Abraão estava ligado. Sabe, queridos, a palavra, você sabe o que significa a palavra esperança? Ter esperança não é simplesmente esperar. Te desafio a fazer isso quando chegar em casa. Quando chegar em casa, pega o dicionário ou procura no Google, que é mais fácil, né? Vai lá, dá um Google, como se diz,
e procura o significado da palavra esperança. Esperança não é simplesmente esperar. Esperança é ter expectativa otimista. Ter esperança é esperar o melhor. Não é simplesmente esperar. Por que não é simplesmente esperar? Porque tem gente, com todo respeito, que está esperando a morte chegar. Que tem gente que está vivendo um dia após o outro sem acreditar que a vida possa melhorar. É impressionante quando a gente evangeliza, quando a gente fala de Jesus, quando a gente anuncia a palavra do Senhor e traz essa palavra de esperança, quantas pessoas não acreditam, não aceitam, quantas pessoas têm dentro de si uma fortaleza de incredulidade que impedem elas de olhar que Deus pode mudar a situação, que Deus pode transformar a realidade, que Deus tem pensamentos de mudança, de transformação, de restauração, de restituição, que Deus pode fazer milagres, que Deus pode nos tirar de um lugar de vergonha e nos levar para um lugar de dupla honra, que Deus pode nos tirar de um lugar de enfermidade e nos levar para um lugar de cura, de plenitude. Deus pode fazer isso. E tudo começa com a nossa fé, com a nossa expectativa, com a nossa posição diante do Senhor. Abraão sabia disso, então mesmo aguardando ao longo dos anos uma resposta de Deus, ele estava atento, ele estava preparado. E aí, quando chega a oportunidade, ele aproveita. Vejam o que o texto vai dizendo. Curvou-se Abraão, ele fala, mandarei buscar, na sequência do texto, mandarei buscar um pouco de água, para que lavem os pés e descansem debaixo da árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recobrem forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, disseram eles, faça como está dizendo. Abraão recebe o Senhor e honra o Senhor. Abraão discerne que é o Senhor aparecendo para ele, se prostra, se rende e serve ao Senhor. Abraão discerniu a oportunidade que Deus estava lhe dando. Abraão discerniu que o Senhor estava visitando a tenda dele. Abraão discerniu que Deus veio na hora mais quente do dia visitá-lo. Quem sabe hoje tu esteja passando pelo dia mais quente da tua vida. Quem sabe hoje tu esteja passando pelo momento mais quente da tua vida. Saiba, essa é a hora que Deus gosta de aparecer. Essa é a hora que o Senhor gosta de nos visitar. E aí eu quero te trazer, colocar esse ponto de interrogação nas nossas vidas, para cada um de nós. Quantas vezes o Senhor já nos visitou e nós não percebemos, e nós não discernimos? Sabe que uma vez eu estava numa vigília, aqui na Restinga mesmo, mais para Restinga Nova. E aí a gente veio, eu confesso, eu vim de curioso, porque o pregador da noite, ele tinha um dom, e ele dizia assim: sabe aquele dia que tu estava sentado na cama, e a tua cama era uma colcha, para te saber que é Deus que está falando contigo, a tua cama tinha uma colcha assim, com flores tais, de tal cor. Ele dizia tudo, né? E eu disse: meu Deus, eu preciso ver isso. Como é que funciona isso, né? E eu fui nessa vigília. E aí ele chegou o meu momento. Eu estava ali, meu Deus, o que ele vai falar, né? Eu era jovem, o que ele vai falar, meu Deus? Eu sou meio jovem, ando aprontando alguma coisa aí, mas, oh meu Deus, né? Enfim, né? E fui lá, e ele veio para mim, e ele disse: sabe aquele dia? E contou uma situação, e disse: naquele dia, eu te livrei da morte. E eu digo: meu Deus. E não me veio à cabeça assim nenhuma situação parecida com o que ele falou, mas eu exercitei a minha percepção espiritual e fui para a presença do Senhor e digo: Deus, eu acredito que ele é um homem de Deus, então me explica, Senhor, o que aconteceu, para que eu possa entender. E aí eu dobrei os meus joelhos e fui orar. E sabe o que Deus disse? Consolou o meu coração, que o livramento foi tão grande que eu nem percebi, mas Deus me livrou. E assim, gente, às vezes a gente nem percebe, mas Deus nos livra. A gente não consegue nem ver, mas o Senhor sempre está nos livrando. O Senhor sempre vai adiante de nós. Então que o Senhor nos dê o discernimento necessário, para que a gente possa sempre perceber o cuidado dele nas nossas vidas. Sabe, às vezes a gente não percebe e não dá bola, mas todos nós aqui acordamos de manhã, não acordamos? Uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos nós acordamos.
E respiramos, não respiramos? Sabe por que conseguimos todos nós acordar e suspirar? E se espreguiçar? Porque Deus é fiel. E mais um dia, mais uma noite Ele guardou o nosso sono. Mais uma noite Ele nos protegeu. Mais uma noite Ele nos livrou do mal. Mais uma noite Ele velou pelo nosso sono e nos permitiu acordar mais uma vez. O Senhor está sempre conosco. O Salmo 121 diz que Deus não dorme nem toscanejeia. Deus nem cochila. Deus está sempre atento. Enquanto eu estou dormindo, Deus está cuidando de mim. Enquanto eu estou descansando, Deus está atento, zelando, enviando seus anjos para acampar ao meu redor e me proteger. Amém? Glória a Deus por isso. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: o Senhor está cuidando das nossas vidas, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Bom, mas Abraão, até o versículo 5, ele honra, né? Ele recebe com toda a honraria. Ele serve, ele sacrifica um animal e serve o Senhor e os seus anjos. Ele trata com, ele se entrega de corpo e alma ali para servir os anjos do Senhor. Agora segue mais um pouquinho a leitura e vai até o versículo 9 desse mesmo capítulo. E vejam a recompensa que Abraão recebe por perceber uma oportunidade do Senhor na vida dele. Olha o que acontece agora no versículo 9 e 10. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde estás? Onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Certo? Então vou ler de novo aqui para a gente prestar atenção. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara estava escutando à porta da tenda atrás dele. Então, como eu falei para vocês, lá no capítulo 12 de Gênesis, Abraão e sua esposa, Abraão e sua família, Abraão e sua mulher recebem uma promessa. Deus olha para Abraão e diz: Abraão, sai, porque eu vou fazer de ti uma grande nação. Eu vou te levar para uma terra que emana leite e mel, e vou fazer de ti, através de ti, eu vou levantar uma grande nação. Abraão era sozinho, somente ele e a sua esposa estéril. Como uma promessa dessas vai se cumprir? Como algo dessa forma vai acontecer? Abraão nem questionou, ele se levantou e seguiu a direção do caminho do Senhor. Bom, como eu falei para vocês, Abraão recebeu a promessa com 75 anos. Isaac nasce quando Abraão tem 100 anos. O filho, esse aqui do texto, nasce quando Abraão tem 100 anos. Os anjos dizem para ele: daqui a 1 ano eu voltarei. Então, por essa matemática, faziam 24 anos que Abraão estava aguardando uma resposta do Senhor. Faziam 24 anos que Abraão aguardava um movimento de Deus para que a promessa do Senhor se cumpra. Eu gosto muito de falar sobre esses textos com os irmãos, principalmente aqueles mais chegados a mim, porque a gente, como tem essa função mais de liderança, de aconselhamento, né? Às vezes chegam os irmãos para a gente e dizem assim: há 1 mês que nada acontece na minha vida. Poxa vida, me converti ano passado e nada mudou. Eu orei domingo e as coisas ainda não aconteceram na minha vida. Gente, 24 anos aguardando. Você sabe o que é isso? 24 anos esperando. Eu tenho 48, metade da minha vida Abraão ficou esperando. E sabe qual é a diferença de Abraão para nós? Abraão nunca questionou. Abraão nunca duvidou. Abraão tinha essa percepção. Ele sabia que se Deus falou, Deus iria fazer. E ele passou esses 24 anos aguardando a hora, esperando essa oportunidade, onde Deus apareceria e ele o serviria, e assim a resposta de Deus viria sobre a sua vida. Queridos, que todos nós estejamos atentos aos movimentos do Senhor na nossa vida. Uma outra historinha, quem me conhece há muito tempo sabe, já ouviu, meus filhos devem ter ouvido 200 vezes, a história do João de Deus. João de Deus era um homem de muita fé. Ele morava numa cidade, não lembro o nome da cidade,
não vou inventar uma cidade, imagine uma cidade qualquer, né? E aí começa uma grande enchente na cidade. E passa a Defesa Civil. O seu Renato já trabalhou com o pessoal da Defesa Civil, sabe como é, né? O pessoal passou, as caminhonetes, os carros de som da Defesa Civil passavam pelas ruas da cidade dizendo: atenção todos os moradores. Agora a gente recebe no celular, né, as mensagens. Naquele tempo não tinha isso. Então a Defesa Civil passava pela cidade anunciando: atenção todos os moradores da cidade, uma grande tempestade virá, essa cidade será devastada, saiam todos. Peguem tudo que é dos seus familiares e o que vocês puderem de itens, de roupas, e saiam, porque a cidade vai ser destruída, devastada com grande tempestade. Toda a cidade começou a se movimentar. Todos ouviram a direção, a instrução que a Defesa Civil estava trazendo, menos o João de Deus. O João de Deus sentou na sua sala e disse o seguinte: não, o meu nome é João de Deus. Eu sou de Deus e Deus vai me salvar. Enquanto eles viam os amigos de João de Deus, que traziam suas mochilas e suas famílias, passavam por ele e diziam: João de Deus, vem com a gente, tem lugar no carro, tem um lugar para ti aqui na carroça, vem com a gente. Não, fiquem tranquilos, Deus vai me salvar, Deus vai me libertar, eu não vou morrer porque Deus é comigo. Enfim, ele segue nessa posição de fé dele. Começa a chuva, algumas crianças, algumas famílias continuam saindo, algumas pessoas continuam oferecendo ajuda, né, e auxílio para o João de Deus, mas ele continua na sua posição. E aí o nível da água começa a aumentar, passa um barquinho da defesa, uma canoa da Defesa Civil, e diz: atenção João de Deus, todos já saíram da cidade, menos tu, vem com a gente. E ele gritou: não, Deus vai me salvar. Enfim, vou resumindo a história. Veio uma canoa, veio uma lancha, veio um jet ski. O nível da água foi subindo. João de Deus já está na ponta da sua casa. Vem um helicóptero e oferece ajuda para o João de Deus. João de Deus, essa é a tua última oportunidade. Segura nessa corda e recebe a salvação. João de Deus disse: não, Deus vai me salvar. Sabe o que aconteceu com João de Deus? Morreu. E entendam bem a história, né? João de Deus morre revoltado, chega no céu e afronta o Senhor e diz para ele: Deus, olha só, eu testemunhei a vida toda, o meu nome carrega a tua marca, o meu nome é João de Deus, ninguém acreditou na salvação, todo mundo foi embora, mas eu fiquei e tu me deixou morrer, Senhor, afogado. Por que tu fez isso? Deus olhou para ele e disse: João de Deus, quantas oportunidades eu te dei, as pessoas passaram, eu enviei pessoas para passar pela porta da tua casa, te oferecendo carona no carro e na carroça, tu não quis. Eu mandei uma canoa, tu não deu bola. Eu mandei um jet ski, eu mandei uma lancha, eu mandei um helicóptero, e mesmo assim tu não percebeu que eu estava movendo tudo para te salvar e te livrar da morte. E aí ele entendeu que muitas oportunidades ele teve, mas não soube aproveitar. Infelizmente, queridos, assim somos nós. Muitas portas se abrem. Deus abre muitas portas na nossa vida, e nós temos que aprender a aproveitá-las. Sabe por que a gente não consegue aproveitar essas oportunidades? Porque Abraão, já estou encerrando aqui, gente. Abraão, ele estava aguardando com fé. Abraão estava atento, Abraão estava vigilante, Abraão aguardava a resposta do Senhor. E nós, diante das dificuldades, nós esmorecemos. Diante das dificuldades, nós baixamos a guarda. Diante das dificuldades, nós cedemos. Diante das dificuldades, a nossa fé esmorece e nós deixamos de acreditar. E aí, quando nós deixamos de acreditar, a incredulidade turva os nossos olhos e nós não conseguimos mais ver a ação de Deus, o agir do Senhor na nossa vida. Que toda nuvem de incredulidade seja dissipada agora, e que o Senhor abra os teus olhos de fé e faça-te ver todas as oportunidades que o Senhor tem preparado para a tua vida. Eu profetizo hoje uma porta do Senhor se abrindo na tua vida, em nome de Jesus. Quem sabe hoje tu tenha chegado aqui nesse lugar te sentindo num lugar apertado, te sentindo sem saída,
te sentindo sem alternativa ou até mesmo sem esperança, hoje o Senhor abre uma porta. A Bíblia diz que o Senhor está à porta. A Bíblia diz que Ele é a porta. Eu sou a porta das ovelhas, disse o Senhor Jesus. E Ele é uma porta aberta. As portas do coração de Deus estão abertas para todos nós. E nós podemos entrar por elas e desfrutar daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Sabe, queridos, o Senhor está aqui nesse lugar. O Senhor está presente no nosso meio. Na verdade, o Senhor sempre esteve presente na vida de cada um de nós. Infelizmente, por conta das turbulências, da agitação da nossa vida, do cansaço, do estresse, das lutas, a gente não consegue perceber. Mas, para encerrar, agora abra a Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 1. E esse versículo, para você que sente de continuar nos acompanhando aqui na Sara Restinga, é um versículo que você deve sublinhar e ter guardado no seu coração. É um dos versículos mais importantes para nós, que fala sobre o que é a fé. Glória a Deus. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Quem tem fé tem certeza. Quem tem fé tem convicção. Quem tem fé não questiona, não duvida. Eu sempre, quando eu lidava com os jovens, eu sempre dizia para os jovens o seguinte: que nós não podemos impedir os passarinhos de voar, mas nós podemos impedi-los de fazer ninho na nossa cabeça. Muitas vezes nós somos atingidos por algumas setas, por alguns questionamentos, mas nós podemos impedir que esses questionamentos façam ninhos na nossa cabeça. A palavra do Senhor fala do capacete da salvação, né? Que a nossa cabeça seja guardada, protegida, que o Senhor, através da nossa fé, possa guardar os nossos pensamentos e que nenhum dardo de questionamento, que nenhuma nuvem de incredulidade nos alcance, em nome de Jesus. Amém? Repita comigo: não é tempo. Repita comigo: não é tempo de questionar, de duvidar. A partir de hoje começa um tempo aonde eu vou confiar e acreditar, em nome de Jesus. Amém. Hebreus 11:1. A fé é a certeza. Olha essa tradução, a nova tradução da linguagem de hoje. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Quem sabe a gente não consiga discernir, quem sabe a gente não consiga ver, mas Deus está fazendo, Deus está operando, em nome de Jesus. Amém? Eu quero encerrar então dando 4 dicas para que a nossa percepção espiritual seja desenvolvida, em nome de Jesus. Primeiro, Deus nos dá oportunidades e com elas os desafios que revelam a nossa natureza e o nosso caráter. Então, o primeiro exercício para que nós possamos desenvolver a nossa percepção espiritual é entender que Deus nos dá as oportunidades, mas junto com essas oportunidades, no combo das oportunidades, vem incluído desafios e algumas dificuldades. E por que Deus permite que isso aconteça? Porque através dessas dificuldades, o nosso caráter vai sendo aprovado. Nós saímos de um lugar de imaturidade e vamos amadurecendo, em nome de Jesus, até que estejamos plenamente preparados, tratados e desenvolvidos pelo Senhor para entrar na terra que emana leite e mel, para entrar na promessa do Senhor para as nossas vidas. Se engana aquele que acha assim: poxa, Deus fez uma promessa na minha vida, glória a Deus, então eu vou andar a partir de agora flutuando, nunca mais terei dificuldades, nunca mais terei problemas, todos os dias eu vou tirar o extrato da minha conta e o saldo vai estar azul, eu vou chegar em casa, vou abrir os armários, a despensa vai estar cheia, não vai ter mais boleto chegando pelo correio, nem por e-mail, nem SMS das contas chegando, agora é só sucesso. Não, queridos, faz parte. Para sermos vencedores, só é aprovado aquele que passa pela prova. Alguns colegas de trabalho fizeram nesse fim de semana a prova do Banrisul. E aí, todos disseram: estava muito difícil a prova.
E alguns disseram o seguinte: estava tão difícil que eu respondi uma, duas e fui embora. Fez, Michele? Então, estava difícil mesmo. Alguns amigos disseram: estava tão difícil que eu vi que não ia conseguir e não quis perder tempo. Eu fui embora. Outros disseram o seguinte: eu fiquei 1 hora, 2, respondi metade da prova e fui embora. Mas teve 2 colegas que disseram: eu fiquei até o fim e respondi todas as perguntas. E eu sei que eu vou passar, né? Vamos aguardar a resposta. Mas eu tenho certeza que é muito mais provável que passe aqueles que lutaram até o fim e responderam todas as perguntas do que aqueles que desistiram ao longo do percurso, certo? As oportunidades vêm e com elas os desafios. Mas uma frase que nós sempre dizemos aqui na Sara: sempre que o Senhor nos dá uma missão, Ele nos dá a provisão. Então eu não sei quais os desafios que tu enfrenta na tua vida, mas se Deus está permitindo que tu viva esses desafios, perceba que Ele está te dando toda a condição e todo o recurso para que tu possa ser bem sucedido nessa tarefa, né? Deus nunca dá um fardo mais pesado do que a gente possa suportar. Então entenda isso: as oportunidades vêm com os desafios, mas eles vão nos fazer crescer em nome de Jesus, certo? Bom, esse ponto agora é algo bem atual e bem do momento, né? Existe hoje uma geração que nós chamamos a geração mimimi. Você sabe o que é a geração mimimi? A geração que num dia como o de hoje se acorda reclamando: ai, tá quente hoje, ai, que coisa, tá muito quente, ai, que dia quente, esse ar-condicionado não dá conta, esse ventilador faz muito barulho, ai, sempre reclamando. Esse mesmo que reclama do calor, no inverno vai se queixar: ai, tá muito frio, ai. Estão sempre reclamando. Tem uma geração, não é uma geração, mas existe um perfil de pessoas que reclama de tudo. Se tem comida, reclama: ai, não tá boa. Se não tem comida, reclama porque não tem comida. Se tá quente, reclama que tá quente. Se tá frio, reclama que tá frio. Se tá morninho, se é a primavera, reclama: ai, não tá quente, não tá frio, que coisa, essa é definição. Tá sempre reclamando. Existe uma geração de pessoas que encontra problemas até aonde não tem. Eu tenho uma marca muito grande na minha vida, porque foi uma cajadada assim que eu dei numa irmã que estava conversando comigo. O sonho de todos nós, né, que andamos na igreja, é trazer a nossa família para a casa do Senhor, né? Eu ainda não tenho os meus pais comigo, né? Nem os meus irmãos. Eu tenho minha família, minha esposa, os meus filhos estão aqui na casa do Senhor, mas eu não tenho os meus pais e os meus irmãos comigo, ainda não, né? E eu estava acompanhando uma irmã que, de tanto orar, Deus trouxe o seu pai, Deus trouxe a sua mãe, Deus trouxe o seu sogro, Deus trouxe a sua sogra, Deus trouxe toda a família para a igreja, para a casa do Senhor. Só que num determinado momento, o sogro, o pai e o sogro, o genro e a nora, enfim, deu um problema familiar. E a família começou a discutir. E essa irmã chegou para mim: mas que coisa! Por que eu trouxe eles para a igreja? Olha só, por que não vai cada um para uma igreja? E aí ela começou a reclamar desse privilégio que ela tinha de ter a sua família na casa do Senhor. Eu confesso para vocês que eu, com os meus olhos cheios de água, eu disse para ela: como eu queria ter esse teu problema aí. Como eu queria agora estar enfrentando esse problema que tu está enfrentando. Como eu queria ter os meus pais. Como eu queria ter os meus irmãos. Como eu queria ter toda a minha família na casa do Senhor. Para de reclamar daquilo que Deus fez na tua vida. Para de reclamar do milagre que Deus fez na tua vida. Para de catar problema onde não tem. Glorifica o Senhor. A situação está difícil, sim, mas então ora, porque o mesmo Deus que trouxe a tua família é o Deus que vai operar o milagre. Não inventa problema onde não tem. Ai, tem muito barulho na igreja. Ai, tem só 2 ventiladores. Ai, não tem as letras no telão. Gente, aqui é uma embaixada de Deus. Aqui é a casa do Senhor. Aqui é o lugar mais propício onde Deus pode fazer milagres. Não há lugar melhor para nós do que estarmos na casa do Senhor. Então não vamos inventar problema onde não tem. Nós estamos nos braços do Pai. Nós estamos na casa de Deus. Nós estamos na presença do Senhor. Então não há do que reclamar. Pelo contrário, só temos a agradecer o livramento. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Deus nos deu vida, e vida em abundância.
morto não fala. Eu recebi a vida nova no Senhor, e essa vida nova que eu recebi é para o louvor e glória do nome do Senhor. Então agora eu vivo ressurreto junto com Cristo, assentado com Ele nos lugares celestiais. Eu ergo as minhas mãos e digo: glória a Deus. Obrigado porque eu estou. Amém. Aplauda o Senhor. Isso. Aleluia. Ah, Luiz, mas está difícil. Ah, Luiz, mas está muito quente aqui dentro. Sim, eu sei, eu estou suando aqui junto contigo. Mas daqui a pouquinho, querido, em breve, nós teremos ar-condicionados aqui. Em breve, você vai ter um telão maravilhoso aqui, ó, projetando todas as letras aqui, né, Everton? E os versículos, eu vou falando, e o Everton não sabe o talento desse rapaz aqui, ó. Eu vou falando e ele já vai lançando os versículos aqui na hora. Esse lugar vai ser aprazível, ainda mais aprazível e agradável, porque Deus, o exterior vai refletir a obra que Ele está fazendo no interior de cada um de nós. Nós teremos uma bela cantina, nós teremos uma escolinha. Ai, Luiz, eu me incomodei com o grito das crianças hoje. Glorifica, porque é muito melhor as crianças estarem gritando aqui na casa do Senhor do que soltas lá fora. Glória a Deus, porque as nossas crianças estão aqui na casa do Senhor. Aleluia por isso, que bênção. Louvado seja o nome do Senhor pelos nossos filhos na sua casa. Não crie problemas onde não há. Chegue em casa, agora nesse momento de oração que vamos ter, e glorifique ao Senhor pela vida que você está vivendo. Porque a gratidão é a chave que vai te fazer abrir todas as portas para chegar até o lugar e a posição que Deus tem preparado para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Terceiro ponto: não desperdice as oportunidades. Queridos, sem querer legislar em causa própria, todas as terças, todos os domingos, as segundas-feiras nós temos, segunda e quinta nós temos células, terça e domingo nós temos os cultos, o nosso WhatsApp está sempre à disposição, o nosso telefone, sempre há oportunidades. Todos os dias, em todo o tempo, o Senhor nos dá oportunidade. A palavra do Senhor fala em 2 Coríntios 6:2, do dia da salvação. Uma porta se abriu. Jesus mesmo disse, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta. Te aquieta agora, meu irmão. Escuta o que o Senhor está te dizendo. Eu preciso te dizer isso nessa noite. Te aquieta agora. Essa agitação não vai te levar a lugar nenhum. Essa agitação está te fazendo deixar passar desapercebido as oportunidades que o Senhor está te dando. Te aquieta agora. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. E vê o Espírito Santo abrindo uma porta que vai te levar ao lugar que Ele tem preparado para a tua vida. Não desperdice as oportunidades. E o último ponto: valorize tudo aquilo que Deus te dá. Abraão estava sentado à porta da tenda no dia mais quente, quem sabe o dia mais difícil da sua peregrinação no deserto, debaixo do carvalho do Manre, mas ele estava atento à oportunidade. E um homem de fé, atento às oportunidades, está fadado ao sucesso. A palavra do Senhor, as promessas do Senhor se cumprem na vida daqueles que estão atentos, daqueles que estão ligados. Mateus 26:41 diz assim: vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não te deixa vencer pela carne. O nosso espírito está pronto. Conecta o teu espírito ao Senhor nesse momento e se liga naquilo que Deus está fazendo. Mateus 25 também fala das 10 virgens, 5 prudentes, 5 ligadas e 5 tolas. Deixa de tolice agora e te liga. O noivo está chegando. As bodas, a hora das bodas estão chegando. Jesus está vindo. Assim como os anjos e o Senhor foram visitar Abraão, assim o Senhor está vindo nessa noite. Então para de contar quantas vezes o ventilador está girando e fica ligado naquilo que Deus está falando e aproveita a oportunidade que Deus está te dando. E assim o milagre vai chegar. E assim a resposta vai chegar. E assim o sobrenatural de Deus vai acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê nessa noite percepção espiritual para entender, para discernir tudo aquilo que Ele está fazendo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Pai amado, Deus querido, eu te agradeço por essa... Aponta para a direção da tua casa agora, querido, em nome de Jesus. Isso. Aponta para a direção da tua casa. Isso. Pai amado, Deus querido,
nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por esse tempo que passamos aqui reunidos na tua casa, que nós possamos levar essa semente de fé que foi plantada no nosso coração para o restante da nossa semana. Deus, nessa noite eu abençoo a casa, o lar, a família de cada um dos meus irmãos. Que nós tenhamos uma semana abençoada, de respostas, de provisão, do agir de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante a luz do seu rosto sobre ti, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor te dê shalom. Vá para a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.